jamais alcançará essa salvação. Mas também o Senhor diz o seguinte: aquele que crê e for batizado. Que batismo é este? O batismo nas águas. Pois no Antigo Testamento não existia este tipo de batismo. Este batismo agora veio através da nova aliança, Jesus Cristo Salvador. O batismo nas águas é nada mais que arrependimento. É um batismo por imersão, ou seja, leva ao cidadão que confessou a Jesus como Salvador, leva essa pessoa adulta que tenha consciência dessa escolha que está fazendo para passar a ser assim um seguidor de Jesus Cristo e seu discípulo, seu servo. E este é levado às águas e submergido ali aquelas águas. E o formato é como que mergulhar esteja sepultando o velho homem, quando levantando está ressuscitando agora. E o nascimento do novo homem, agora para viver conforme a ordenança do Senhor. Isto tem que ser público e não crianças. O bebezinho ele não sabe o que está acontecendo, mas você sabe. Criança não pode confessar pecado. Você sim, meu nobre e amado ouvinte da palavra do Senhor. Citarei outros versículos conforme a palavra do Senhor, para melhor você entender. Lucas, capítulo de número 3, versículos de número 21, 22 e 23. Fala a respeito. Estes versículos, o qual eu te apresento agora, ele fala a respeito da idade qual, principalmente o versículo de número 23, a idade o qual Jesus Cristo foi batizado. Uma coisa saiba, o batismo nas águas é muito importante para o cristão, porque é confessar os pecados. Confessar os pecados é ser batizado nas águas. Então, até Jesus Cristo foi batizado com quase 30 anos de idade, assim como diz a palavra do Senhor. Vejamos o que diz esse texto. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Versículo 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Podemos também citar um versículo também chave, o qual está escrito no Evangelho escrito segundo o evangelista São Mateus, capítulo de número 3, versículo 11, que diz: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Conforme este versículo lido, é uma passagem o qual
João Batista, aquele que veio primeiro do que Jesus, pois ele foi o prepulsor. Ele veio preparar a vinda de Jesus aqui na terra. Ele começou a anunciar o batismo do arrependimento, o batismo nas águas. E ali no Rio Jordão, ele batizava a todos, anunciando que o reino do Senhor, o reino de Deus, havia chegado. Então, aqui, como antes falei, o batismo é para pessoas adultas, pessoas com a consciência de poder confessar os seus pecados, porque foi nos dado o livre-arbítrio, o poder de escolha. Então deveremos escolher a porta estreita, que é Jesus, ou a porta larga, que é do diabo. Então, se verdadeiramente você quer seguir a Jesus, passe a ler a palavra do Senhor. Mas antes mesmo disto, se converta a Ele. Dobre o seu joelho e confesse seus pecados a Ele. E assim serás batizado nas águas. Nas águas, representando assim o teu arrependimento. Então, a doutrina é essa, a verdadeira doutrina que a Bíblia Sagrada, o verdadeiro Jesus, pregou e nos ensinou. Não homens que traz doutrinas falsas, mas se verdadeiramente você quer crer no Senhor, tem que fazer isso. Leiamos aqui um outro versículo, uma outra palavra muito importante para assim trazer um melhor entendimento do que é a palavra do Senhor, do que é ser verdadeiramente o servo de Jesus. Então passamos a ler. Observe, escute. O servo de Jesus, Felipe, ele vinha caminhando e naquele momento o Espírito Santo pediu a ele que ele se dirigisse para um lugar. Pois havia um homem, acredito como você, um homem sem entendimento da palavra de Deus. Mas o Senhor precisava ali revelar a palavra do Senhor àquele homem. Assim como estou aqui diante desse instrumento, dessa câmera aqui nas redes sociais, trazendo este entendimento para você. E segue o texto que diz o seguinte. Atos, capítulo 8, a partir do versos 26, diz assim: E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou-lhe a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na humilhação foi tirado o seu julgamento.
E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E, respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então, um texto riquíssimo, que fala como um homem deve se apresentar diante de Deus. O homem deve se apresentar quando ele confessa os seus pecados ao Senhor Jesus. Então, ele fazendo isso, ele estará perfeito diante de Deus. E agora lendo a palavra de Deus, e Deus lhe concedendo entendimento da palavra, porque assim o Senhor vai abrir teus olhos, vai abrir teu entendimento, porque de fato creres que Deus é o Salvador, creres que Jesus Cristo veio para te salvar. Então você vai passar a entender tudo que está na Bíblia Sagrada. Então, o que é que estás te esperando, rapaz? Ou mulher, ou homem, se converta ao Senhor. É chegado o tempo. É chegado o tempo. O tempo é este. O tempo o qual você busca Ele e tu podes encontrar. Haverá um momento que não haverá mais esta palavra aqui, porque a palavra do Senhor diz que haverá um grande dia, o grande do arrebatamento da igreja dele. Os fiéis vão subir. O Espírito Santo que hoje está aqui na terra, ele não vai estar aqui mais para orientar ninguém. Ele vai subir junto com a noiva, que é o povo santo que Jesus escolheu. Então ele te escolhe hoje. O que é que estás esperando? Abraça ao Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Tem essa chance. Passaram tantas chances que ele deu ao homem, mas hoje está aqui mais uma vez a chance em tua casa, a chance em teu coração. Abraça essa chance.